Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos analisar limites de funções f de x, onde x tende para o infinito, e como esses limites podem ajudar na determinação de assíntotas e analisar gráficos. Barbadinha. Então, limites no infinito. Vamos considerar aqui um teorema, sem demonstrar, mas vamos analisá-lo intuitivamente para a gente resolver os exercícios depois. Seja P um número racional positivo e A um número real. Então, o limite de A sobre x na P quando x tende a infinito é zero, e o limite de A sobre x na P quando x tende a menos infinito é zero, tá? Desde que x na P seja definido para todo x. Não. Então, intuitivamente, o que quer dizer isso aqui? Ó? Aqui eu tenho uma divisão de uma constante A por uma potência x na P. Tá? P é um número positivo. Tá? Então, se a base, o x aqui, tende a um valor cada vez maior, tão grande quanto eu queira, essa potência aqui também tende a um valor cada vez maior. Então, eu tenho A dividido por algo cada vez maior. Então, se eu divido uma constante por algo cada vez maior, o resultado vai ficando cada vez menor. Então, se aqui tende a tão grande quanto eu queira, o resultado vai ficar tão pequeno quanto eu queira. E tão pequeno quanto a gente quer é zero. A mesma coisa aqui quando x tende a menos infinito. Tá? Se x tende a menos infinito elevado ao expoente π aqui, tá? E aqui embaixo vai ficando, né, em módulo cada vez maior. Então, mesma coisa, dividindo por algo tão grande quanto eu queira, vai ficar tão pequeno quanto eu queira, que é zero. Então, essa é a ideia. Tá? Por exemplo, 1, ó. Tá? Nesses dois limites, o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, é zero, que eu vou dividir 1 por algo tão grande quanto eu queira, negativo, tá? Mas então tende a zero, vai ficar tão pequeno quanto eu queira. E aqui 1 dividido por algo tão grande quanto eu queira, tende a zero. Tá? Então é o gráfico, né, tradicional que a gente já viu umas 3 ou 4 vezes. Ó, né? Quando o x aqui tende a menos infinito, ó, tá? O gráfico se aproxima de zero, aqui é do eixo x, e quando vai para mais infinito a mesma coisa. Tá? Barbadinha. Agora aqui exemplo 2. O limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a menos infinito é zero, porque o x aqui tende a um número tão grande quanto eu queira, eu estou dividindo por algo tão grande quanto eu queira, que é zero. E a mesma coisa o limite de 1 sobre x2 quando x tende a mais infinito também é zero. Tá? Veja aqui, ó, tá? Quando x tende a menos infinito aqui, ó, o gráfico desce aqui, então o y vai tendendo a zero. E quando x vai para mais infinito, o gráfico também desce e tende a zero. Tá? Barbadinha. Exemplo 3. Ó. O limite, quando x tende a infinito, de 3x2 mais x menos 2 sobre 4x2 mais 2x mais 5. Bom, agora nós temos uma coisa um pouquinho diferente aqui. Tá? Nós temos o limite, né, no infinito, quando x tende a infinito de uma divisão de dois polinômios, ou seja, eu tenho uma fração racional aqui. Então, quando isso acontece, nós vamos utilizar esse teorema que a gente viu há pouco, tá? Vamos fazer aparecer frações para a gente poder usar aquele teorema. Então, existe um artifício que a gente vai fazer. Ó. Nós vamos dividir o numerador e o denominador pela potência de x com o maior expoente do denominador. Tá? Então, eu vou olhar aqui para o denominador, que é um polinômio, e vou ver o fator, né, que tem maior potência, maior expoente, que é o x ao quadrado. Tá? Então, nós vamos dividir o polinômio do numerador e o polinômio do denominador por x ao quadrado. Tá? Eu sempre vou pegar, né, a potência de maior expoente do denominador, que aqui no caso é x ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 3x2 mais x menos 2 dividido por x ao quadrado, e 4x2 mais 2x mais 5 dividido por x ao quadrado, quando x tende ao infinito. Tá? Então, aqui eu vou dividir cada termo pelo x2, ó, 3x2 por x2, x sobre x2 menos 2 sobre x2. E a mesma coisa aqui, ó, divide cada um. E aqui eu posso simplificar, ó, então vai ficar o limite quando x tende a infinito, 3x2 dividido por x2 dá 3, simplificando o x com x2 aqui vai ficar 1 sobre x, e aqui eu repito. E aqui simplifico o x ao quadrado, fica 4, aqui simplifico o x com x2, fica 2 sobre x, e ali fica igual. E agora eu vou aplicar o limite, né? Vejo que daí eu vou aplicar o limite em cada termo. Aqui limite de 3 mais limite de 1 sobre x. Tá? Mas nós vamos fazer direto. Veja que o limite quando x tende a infinito de 3, de uma constante, é o próprio 3.
E o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, né? Esses outros aqui eu vou usar o teorema que a gente viu há pouco. Tá? Isso aqui tende a zero, esse aqui tende a zero. O limite de 4 quando x tende a infinito é 4. Esse aqui tende a zero e esse aqui também tende a zero. Tá? Então o que vai sobrar no numerador? Vai sobrar 3 mais 0 menos 0 dá 3. E aqui 4 mais 0 é 4, ou seja, 3 quartos. Tá? E esse 3 quartos, a reta y igual a 3 quartos, é uma assíntota horizontal no gráfico da função. Tá? Então o resultado desses limites aqui vai ser sempre, né, quando der uma constante, é uma assíntota horizontal. Barbadinha. Tá? Veja o gráfico aqui, ó. Tá? O gráfico dessa função aqui é esse gráfico em laranja aqui, ó. Tá? Veja que quando x tende a menos infinito aqui, tá? O gráfico tende aqui a assíntota 3 quartos. E se x tende a mais infinito, a mesma coisa. Se a gente fosse calcular o limite quando x tende a menos infinito aqui, ó, colocando menos infinito, vai dar a mesma coisa 3 quartos. Que tanto faz mais infinito ou menos infinito, nesse caso aí. Tá? Barbadinha. Exemplo 4. O limite de 4x2 mais x mais 3 sobre 2x na quinta menos x2 mais 3 quando x tende a infinito. Então nós vamos dividir o numerador e o denominador pela potência de x com o maior expoente do denominador. Então o denominador, o maior expoente aqui é 5, então eu vou dividir tudo por x na quinta. Então nós já vamos fazendo umas coisas mais diretas aqui, ó. Tá? Então eu já vou dividir cada termo, né, indicado a divisão por x na quinta. Aí já vou simplificar, ó, 4x2 dividido por x na quinta, simplifica por x2, diminui o expoente aqui, fica x na 3, do denominador, que tem expoente maior. Aqui simplifica por x, fica 1 sobre x na quarta, aqui não tem como simplificar, aqui simplifica o x na quinta, aqui simplifica por x2, dá 1 sobre x3, ele fica igual. E agora eu vou aplicar o limite. Tá? O limite, quando x tende a infinito de 4 sobre x na terceira, aqui dá zero, esse aqui também dá zero, esse aqui dá zero, pelo teorema que a gente viu no início. Aqui o limite, quando x tende a infinito de 2, é o próprio 2, aqui tende a zero, aqui tende a zero. Tá? Então o que sobrou? No numerador ali sobrou zero e no denominador sobrou 2. E 0 dividido por 2 é zero. Tá? Então a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal no gráfico da função. Tá? Veja o gráfico aqui, ó. Tá? Veja o gráfico aqui, ó. Y igual a zero, ó, é o eixo x, ó, ela tende, né, a mais infinito aqui, ó. O x tendendo a mais infinito, o gráfico vai tendendo a zero aqui, ó. E a mesma coisa se eu fosse substituir por x tendendo a menos infinito aqui, ó. O gráfico também está tendendo a zero, vai se aproximando do eixo x. Tá? E veja que a reta x igual a menos 1 é uma assíntota vertical do gráfico, menos 1, ó. Tá? Por quê? Porque se eu substituir o menos 1 aqui no denominador, vai dar zero, ó. E no numerador está diferente de zero. Tá? Ó. 2 vezes menos 1 na quinta, menos 1 na quinta é menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, com menos fica menos 1. Então, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá zero. E se eu substituir por menos 1 lá em cima, não dá zero. Então, vai ficar um número diferente de zero dividido por zero, quando x é menos 1. Logo, no x igual a menos 1, eu tenho uma assíntota vertical. Tá? Barbadinha. Exemplo 5. Ó. O limite de quando x tende a infinito de x na quarta mais 3x2 mais 5x menos 1 sobre x2 mais 3x mais 6. A mesma coisa. Divisão de dois polinômios, né, função racional, com x tendendo a infinito, eu vou dividir pelo expoente, a potência de x com o maior expoente no denominador, que é x ao quadrado. Tá? Então vai ficar x na quarta por x2, 3x2 por x2, 5x por x2 e assim por diante. Ó, cada um. Simplificando ali, ó, x na quarta dividido por x2 dá x2, 3x2 dividido por x2 dá 3, aqui simplifica o x, fica 5 sobre x e lá menos 1 sobre x2. Simplifica o x2 por x2 dá 1, simplifica o x com x2 fica 3 sobre x, ele fica igual. Tá? E aí aplicando quando x tende a infinito, ó, se x tende a infinito, eu sei que essas frações aqui tende a zero, aqui tende a zero, aqui tende a zero, aqui tende a zero. Então o que sobrou? O limite quando x tende a infinito de x2 mais 3 sobre 1. Ora, se x tende a infinito, aqui no numerador, né, se eu substituir o x aqui algo cada vez maior, ao quadrado vai ficar cada vez maior. Dividido por 1 vai ficar cada vez maior, tende a infinito. Tá? Barbadinha. Tá? Então veja o gráfico, esse aqui é o gráfico dessa função.
Tá? E veja, conforme o x vai aumentando aqui cada vez mais, o gráfico lá vai subindo, ó, o valor do y vai aumentando cada vez mais, tende a infinito. Tá? Barbadinha. Exemplo 6. Ó. O limite quando x tende a infinito dá raiz 16x2 mais 6 sobre 9x mais 3. Bom, quando envolve raiz quadrada, nós temos que pensar um pouquinho diferente agora. Tá? Então, qual é o artifício aqui? Ó? Nós sabemos que a raiz quadrada de x ao quadrado é x para x maior que zero. Porque, tá? Então, nós vamos dividir o numerador e o denominador por x. Tá? Ou por raiz de x2, tanto faz. Tá? Por que eu estou dizendo x maior que zero? Porque x tende a mais infinito. Ó. Então, x é maior que zero. Tá? Então, eu posso dividir o numerador e o denominador pela raiz de x2 ou por x. Tá? É claro que a gente vai fazer uma coisa conveniente para a gente. Ó. Tá? Veja, eu estou dividindo tudo por x. Ó. Raiz 16x2 mais 6 por x e 9x mais 3 por x. Tá? Então, no lugar desse x aqui, ó, como aqui tem raiz, ó, como eu disse, vamos fazer uma coisa conveniente, né? Como aqui tem raiz, no lugar do x eu vou botar a raiz de x2. E aqui eu vou deixar x. Tá? Então, vai ficar, como a raiz de x2, eu vou ter raiz 16x2 mais 6 dividido por raiz de x2, então eu vou ter raiz quadrada dividido por raiz quadrada. Então, eu vou colocar tudo dentro do mesmo radical. Então, vai ficar raiz 16x2 mais 6 dividido por x2. Tá, que eu coloquei para dentro. Ou pensando assim, ó, se eu tenho um fator que está fora do radical, se eu colocar para dentro da raiz quadrada, eu tenho que elevá-lo ao quadrado. Tá? E aqui sobre x. Ó, tá? E agora a gente vai dividir cada termo. Ó, tá? Ali eu vou dividir cada um por x2 e aqui embaixo cada um pelo x. Aí simplificando, 16x2 por x2 fica 16, aqui fica igual. 9x dividido por x dá 9 e ali fica igual. Então veja que ali tende a zero e aqui tende a zero. Então, sobrou aqui raiz de 16 sobre 9, ó, tá? Ou seja, 4 nonos. Tá? Então, a reta y igual a 4 nonos é uma assíntota horizontal no gráfico da função. Tá? Mas agora a gente vai aproveitar e analisar o limite dessa mesma função quando x tende a menos infinito. Tá? Porque como está envolvendo raiz quadrada, agora tem que ter cuidado quando x tende a menos infinito. Tá? Então, o que acontece? Ó? Nesse caso, para x menor que zero, porque x tende a menos infinito, nós temos que a raiz de x2 é um módulo de x, que é menos x. Tá? Por que isso? Veja, a definição de módulo de x, tá? Módulo de x é igual ao próprio x se o x for maior que zero. Tá? É o próprio x se o x for maior que zero. E vai ser menos x se o x for menor que zero. Tá? Por isso que agora eu estou usando essa igualdade aqui. Então, o módulo do x é a raiz de x2, ou é igual a menos x, para x menor que zero. Tá? Então, nós vamos dividir tudo pelo módulo de x. Ó. Tá? Então, raiz é 6x2 mais 6 sobre módulo de x, sobre 9x mais 3 sobre módulo de x. E vamos usar o resultado daqui conveniente. Tá? Claro, como aqui tem raiz, eu vou colocar no lugar do módulo de x a raiz de x2. E aqui no lugar do módulo de x eu vou botar menos x, tá? Para simplificar com aquele x. E como aqui tem raiz quadrada dividido por raiz quadrada, eu posso colocar tudo no mesmo radical, que nem a gente fez lá. Ó. Aqui no lugar do x eu coloquei raiz de x2. Ó. Tá? Então vai ficar raiz de 16x2 mais 6 sobre x2 e 9x mais 3 sobre menos x. E veja que aqui mais dividido por menos, ó, esse menos vai ficar lá na frente. Ó. Então vai ficar tudo negativo. Tá? Então, a diferença daqui para aquele é que aqui vai ficar negativo. Ó. E aí já vou dividir tudo por x2. Ó. Tá? Então, o que vai ficar? Ó, menos, né? Mesma coisa lá. Então, ou seja, vai ficar menos raiz 16 sobre 9, ou seja, menos 4 nonos. Tá? Então, o que muda é o sinal. Tá? Então, a reta y igual a menos 4 nonos é uma assíntota horizontal no gráfico da função. Tá? Então, nós temos duas assíntotas horizontais. 4 nonos e no menos 4 nonos. Tá? Vamos ver o gráfico então. Aí a reta x igual a menos 1/3 é uma assíntota vertical do gráfico da função. Como é que eu sei que é uma assíntota vertical? Veja, olhando para a função aqui, ó, tá? Para descobrir a assíntota vertical, eu igualo o denominador a zero. Se eu fizer 9x mais 3 igual a zero, vai ficar 9x igual a menos 3 e x igual a menos 3 nonos, ou seja, menos 1/3. Tá? Então, aí, no menos 1/3
vai ficar negativo, vai ficar zero no denominador. E lá em cima não vai ficar zero. Se eu substituir menos 1/3 ali no x, né, aqui em cima vai dar um número diferente de zero. Então vai ficar um número diferente de zero dividido por zero. Então ali eu tenho uma assíntota vertical. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer o gráfico. Eu trouxe para cá a função, o limite aqui, quando x tende a mais infinito, que é 4 nonos, e o limite quando x tende a menos infinito, que é menos 4 nonos. Tá? E o gráfico é esse aqui, ó. É esse gráfico em azul aqui, ó. Ele tem dois ramos aqui, ó. Tá? Veja que aqui esse ramo, aqui, ó, aqui eu tenho uma assíntota horizontal que passa no 4 nonos, tá? Que é esse aqui, ó. Tá? O limite quando x tende a infinito, ó. Quando x tende a mais infinito aqui, ó, o gráfico vai tendendo a essa reta horizontal. Mesmo que o gráfico aqui, ela ultrapassa um pouquinho a assíntota, mas depois o gráfico vai levantando devagarinho e vai se aproximando do 4 nonos. Tá? E o limite quando x tende a menos infinito é o menos 4 nonos. Então aqui quando o x aqui vai para menos infinito, veja que o gráfico vai se aproximando da reta do menos 4 nonos, aqui, ó, que passa no menos 4 nonos. Tá? E x igual a menos 1/3, né, é a reta vertical, ó, né, a assíntota vertical. Tá? Então y igual a 4 nonos é uma assíntota horizontal da função, ó. Y igual a menos 4 nonos é uma assíntota horizontal também, e x igual a menos 1/3 é a assíntota vertical. Tá? Barbadinho. Exemplo 8. O limite da raiz de x da sexta mais 2 menos x3 quando x tende a infinito. Veja que esse aqui, ó, se a gente pensar x tende a infinito, né? Se eu pensar assim, infinito é algo tão grande quanto eu queira. Então, se eu botar aqui um número tão grande quanto eu queira aqui, elevar a sexta, né, e tirar a raiz, isso aqui vai ficar tão grande quanto eu queira. E aqui o x na terceira, com o x ficando muito grande, também vai ficar tão grande quanto eu queira. Então eu vou ter uma subtração, ó, algo tão grande quanto eu queira menos algo tão grande quanto eu queira. E isso não dá zero, porque eu não sei quanto é esse tão grande quanto eu queira. O infinito ele não é número, né? Se fosse soma, tudo bem. Algo tão grande quanto eu queira com algo tão grande quanto eu queira, somando vai ficar tão grande quanto eu queira. Agora a subtração eu não sei quanto é. Tá? Então isso aqui é uma forma indeterminada que se estuda, né, na matemática. Mas vamos ver então como é que a gente resolve isso. Então, quando tem então esses radicais assim, ó, e não é divisão, tá? Eu tenho uma subtração de infinito menos infinito, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador da função pelo conjugado do numerador aqui, ó. O que é o conjugado da raiz de x na sexta mais 2 menos x3? É a raiz de x na sexta mais 2 mais x3. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de x na sexta mais 2 mais x3 e embaixo também, tá? Porque aqui embaixo, na verdade, tem 1, ó. Tá? Eu vou multiplicar para a raiz de x na sexta mais 2 mais x na terceira. Tá? Porque se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá, eu vou encontrar uma fração equivalente, né? Não tem problema nenhum. Tá? Então, por que a gente pega o conjugado? Isso aí lá no início do estudo de limite, quando tinha radical, a gente já andou fazendo isso aí, né? Lembra que aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Isso vai dar a diferença de 2 quadrados. Né? Isso é um produto notável. Então, vai ficar o limite quando x tende a infinito. Ó, o quadrado da raiz de x na sexta mais 2 fica x à sexta mais 2, vai simplificar a raiz. Menos o quadrado de x na terceira. X na terceira ao quadrado é x na sexta. E aqui o denominador aqui é 1, uma vez raiz de x na sexta mais 2 mais x3, fica a raiz de x na sexta mais 2 mais x3. Tá? Quando x tende a infinito. Tá? Agora aqui, ó, x na sexta dá para simplificar. Tá? E como raiz de x na sexta é x na terceira para x maior que zero, tá? Nós vamos usar a mesma ideia que a gente fez, né, no exercício anterior. Tá? Como x tende a mais infinito, a raiz de x na sexta é igual a x na terceira para x maior que zero. Então, nós vamos dividir tudo por raiz de x na sexta. Tá? Então, lá em cima sobrou 2, 2 sobre raiz de x na sexta. Tá? E x na sexta é x na terceira, então aqui eu deixei x na terceira. E esse que tem radical, eu coloquei raiz de x na sexta. Fica conveniente, né? Porque daí eu posso passar esse x na sexta aqui para dentro. Então vai ficar o limite quando x tende a infinito, de 2 sobre x na terceira. E esse aqui passa lá para dentro, fica x na sexta mais 2 sobre x na sexta.
tá? E x na terceira sobre x na terceira, porque se raiz de x na sexta vai dividir x na terceira aqui. E raiz de x na sexta é x na terceira. Tá? Então, aqui fica 2 sobre x na terceira, e aqui o x na sexta vai dividir os dois, ó, separei. E agora eu vou simplificar o que dá. Ó. Aqui fica como está, x na sexta dividido por x na sexta dá 1. Aqui fica como está, e x na terceira dividido por x na terceira dá 1. E como x tende ao infinito, ó, aqui tende a zero e aqui tende a zero. Então, o que, que sobrou no numerador? 0, e aqui sobrou raiz de 1 mais 0 mais 1. Raiz de 1 mais 0 é raiz de 1, que é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, e 0 dividido por 2 é 0. Tá? Então, a reta y igual a 0 é uma assíntota horizontal no gráfico da função. Tá? Então, a função é essa aqui, ó. Tá? Uma função que vem aqui, ó. Tá? Então, aqui ela vai se aproximando do eixo x, mas nunca vai encostar. Tá? Aqui dá a impressão que está encostando, né? Mas se a gente aproximasse o gráfico aqui, vai ver que ela nunca vai encostar, porque y igual a 0 é o eixo x, ela é assíntota. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.